Prefeitura informa. As principais notícias da administração municipal. Um oferecimento Prefeitura de Itajubá, construindo um novo tempo. Bom dia, ouvintes da Rádio Futura FM. Estamos aqui começando mais um programa Prefeitura Informa. Eu, Bispo Francisco Tomazoli, trazendo sempre as melhores informações mais atuais daquilo que vem acontecendo na vida pública da cidade de Itajubá. E é sempre um prazer enorme estar aqui com essa equipe maravilhosa do prefeito Rodrigo e do vice Christian, esse pessoal competente, pessoal que entende do que está fazendo. E hoje, mais uma vez, iluminando aqui o nosso estúdio, trazendo aqui essa energia positiva, esse jeito alegre de ser, a nossa secretária de Educação, Mariângela. Mariângela, mais uma vez, muito bem-vinda ao Prefeitura Informa. Obrigada, Tomazoli. Bom dia, Duarte, bom dia, Luciano, Renatinha, todos aqui da Futura FM, essa equipe maravilhosa, todos os ouvintes da Futura FM. É um prazer estar novamente aqui com vocês, batendo um papo, sobre a nossa administração pública, específica educação. Obrigada pelas palavras, Tomazoli. A gente tem uma parceria muito legal. Sou muito grata a você, que está à frente da Secretaria de Comunicação, a toda a sua equipe, sempre presente, sempre parceiros proativos conosco lá. Eu que tenho muito a agradecer a essa gestão, Rodrigo e Cristian, a todos vocês que são nossos parceiros. Estamos juntos, como se diz, A parceria é importantíssima. Muito obrigada. É sempre muito bom, Mariana, estar com você aqui, pelo dinamismo da tua secretaria e do jeito que você conduz a secretaria com tantas frentes, sempre inovando, sempre trazendo algo diferente dentro da educação. E dentro dessa postura, tem dois assuntos aqui que eu acho super interessante, que eu acho que está muito, eu não vou dizer na moda, mas é um assunto assim, de suma importância pelos dias que nós vivemos. E que vocês, de forma inovadora, trazem essa cultura para dentro da escola. Eu acho que a escola, você está fazendo um trabalho que a família deveria fazer. Sim. Uhum. E que você dá um passo à frente. Porque se os pais não têm como oferecer isso, alguma forma tem que entrar na cabeça das crianças essa educação. E nós não estamos falando nada mais, nada menos do que educação financeira. Com certeza. Fala para nós desse projeto, é parceria com a Unifei, trazendo para os alunos educação financeira. O que significa esse projeto, Mariângela? Então, vocês sabem que o nosso professor André, ali da Unifei, ele é o embaixador da educação financeira no nosso estado, E através da Unifei, com o Cicobi, foi possível fazer uma parceria envolvendo a Prefeitura Municipal. Imediatamente, o nosso ilustríssimo prefeito Rodrigo Rieira e o nosso vice, o Christian, prontamente abriram as portas para a Unifei e, logo em seguida, foi toda aquela logística de reuniões e o professor André, com toda a sua equipe da Unifei, está desenvolvendo uma formação de educação financeira aos nossos professores do 5º ano. Neste primeiro momento, a gente considera um projeto piloto que foi disponibilizado apenas 50 vagas, mas está sendo um sucesso. Ontem mesmo teve uma formação, que essa formação começou em agosto, tem esse encontro em setembro, terá o encontro em outubro. Hoje, no final do dia, eu vou estar com o professor André. Eu, inclusive, acabei de vir de uma reunião agora há pouco e nós vamos conversar para poder analisar, ver o que a gente pode estar melhorando, mas já está acontecendo essas formações, essas capacitações. Nessa turma de 50 alunos, Tomazoli, nós temos professores do 5º ano, que são 38, e complementamos essa vaga com especialista de educação, com a diretora financeira da CEMED também está fazendo essa formação, a Lília, a professora Lília, diretora do ensino fundamental, professora Priscila, alguns gestores de algumas escolas, porque dando certo, que eu acredito que já está dando certo, tem como a gente programar, planejar melhor para o ano de 2020 para que a gente possa atender um número maior de professores e profissionais da educação. Porque a gente depende também de uma equipe por trás de todo esse trabalho, que são os professores envolvidos neste projeto lá da Unifei. Como você colocou bem, a educação financeira, ela é importantíssima para nós, imagina, para os familiares dos nossos alunos. Então, a gente tem que entender,
fazer na nossa própria vida para poder ensinar para os nossos alunos, para que eles possam multiplicar junto às famílias, porque hoje em dia é importantíssimo você ter o conceito de educação financeira e implementar, colocar em prática o que você possa, através do quê? Do seu planejamento prévio, né? Nós sabemos, receita e despesa, né? O que você recebe é o que aquele é o teto de seus gastos, né? Já começa por aí. E a criança já tem que desde cedo entender. Muitos recebem mesadas, outros não, mas entendeu a importância do dinheiro, né? Do financeiro, entender como que podemos trabalhar e planejar a nossa vida financeira. Tudo perpassa por onde? Mais uma vez, pela educação. Então, a educação financeira é um tema muito pertinente, deveria entrar no currículo. Eu acredito que, quando mexeu-se na Base Nacional Comum Curricular, deveria ter incluído, pelo menos no ensino médio, que são adolescentes, já sabem daquele entendimento, né, melhor, a importância, mas eu acredito que, através dessa parceria, o professor André Medeiros, profissional assim excelente, tanto como eu citei, vou repetir, ele foi considerado embaixador de educação financeira no estado de Minas Gerais. Então, essa parceria é uma parceria assim, muito plausível e que nós, educadores da rede pública municipal, só temos a agradecer, porque uma oportunidade dessa, fazendo uma instituição como a Unifei, com professores, mestrandos, doutorandos, né? Alguns já mestres e doutores que estão compartilhando conosco todo o conhecimento deles. Então, só tem a acrescentar e melhorar esse currículo nosso para implementar e aplicar na sala de aula com os nossos alunos de forma lúdica. Porque o embasamento teórico, né, todos os nossos professores já possuem. Agora, de forma lúdica, está podendo entender melhor para poder multiplicar os nossos alunos e esses nossos alunos multiplicar junto aos seus familiares, que é de extrema importância hoje em dia a educação financeira em nossa vida. Maria Ângela, na vida assim, a gente passa por várias crises, né? Tem doença, tem, enfim, acidentes acontecem. Agora, todo mundo precisa do dinheiro o tempo todo. Sim. Né? Sim. E se houver uma falha na vida financeira, né, perdeu o emprego, faltou renda, não tem como pagar o aluguel, a comida, o supermercado, é algo terrível que todo mundo está sujeito a passar, né? E eu, assim, concordo plenamente com essa postura, sou acho inteligentíssima, porque nós vivemos numa cultura que nós não temos cultura financeira, Sim. né? Educação financeira. Eu vou citar, acho que alguma coisa que acho que todo mundo aprendeu, né? Olha, eu aprendi do meu avô, do meu pai, quem não faz dívida nunca vai ter nada. Né? Então, é a cultura financeira do endividamento. Exato. Que vai totalmente contra o que a educação financeira ensina, né? Ela ensina poupe quanto você pode para que amanhã você tenha uma reserva no momento Com certeza. da dificuldade, né? Eu tive a oportunidade 2 vezes para os Estados Unidos e eu assustei com o negócio lá, porque lá não existe venda a prazo, né? A gente for comprar roupa, vamos passar, divide quantas vezes no cartão? É só não divide, vista. é só à vista, né? Então, nesse mundo capitalista, a gente acostuma, não, eu vou comprar algo que eu vou pagar com dinheiro que eu não tenho, que eu ainda vou ganhar, né? Ou seja, se der um probleminha aí no futuro, né? Como é que eu vou fazer isso? E nas crianças, eu estou falando tudo isso para falar nisso, as crianças que não passam por essa educação, né? Nesse mundo que a gente vive hoje, que uma oferta, né? O dia inteiro está oferecendo produto, né? Você vai no supermercado, os produtos para as crianças estão ali expostos na altura dos olhos, né? Para eles ficarem naquela tentação. Filho, mas o papai agora não tem dinheiro. Passa o cartão. Passa né? o cartão, Passa o cartão. É como se não fosse, né? Não fosse pagar aquilo. E onde gera esse nível de endividamento, de problemas financeiros para a própria pessoa, né? Com certeza. Então, parabéns, eu acho assim, de iniciativa fantástica, inteligentíssima, da mesma forma que a gente precisa da história, da matemática, da geografia, de tudo, né, da área do conhecimento, a educação financeira faz parte da nossa vida. Faz, e de forma interdisciplinaridade, né, ou seja, no português, né, você trabalha a educação financeira quando você vai interpretar um texto. Na matemática é fantástico. O tempo todo. Nas ciências, na geografia, e volta a repetir, através da ludicidade para a criança consiga ter uma compreensão
mais concreta, né? Trabalhando com dados concretos, porque senão não fica só naquela coisa, a educação financeira é isso, qual que é o significado? O que é importante a educação financeira na sua vida? Não, eles têm que sentir. E você citou um exemplo aí, quando a criança vai com o pai no supermercado, numa loja, na maioria das vezes a criança não entende. Quando a criança ela tem a oportunidade de vivenciar, experimentar o que é uma educação financeira, né, de acordo com aquele conceito lúdico que chega até a cabecinha da criança, ela sabe que quando ela pedir alguma coisa para o papai e para a mamãe, ela vai entender. E ela vai entender também que o papai e a mamãe ele tem que ter um planejamento. E essa criança vai entender a importância do planejamento. Né? Se você ganha R$500, você tem que planejar as suas despesas em cima de R$500. Ou seja, a maioria dos educadores financeiros do nosso país fala que você tem que planejar para gastar 400 e economizar 100. Fazer uma poupança de 100 todo mês, né? Isso é o que é nos orientado, que na prática muitas vezes não acontece. E aquilo é necessário, porque nós sabemos, hoje a gente tem que diariamente agradecer a Deus pela nossa existência. E o que a gente pede diariamente? Saúde. Se você não tem lá uma reserva, você precisa emergencialmente de um exame, de uma cirurgia, que o SUS não está dentro do Sistema Único de Saúde, a cobertura, porque tem cirurgias que são raríssimas. Como que você vai fazer se você não tem aquela reserva? Primeiro que você tem que pensar, né, no futuro, o que possa vir a acontecer. Eu estou citando saúde, que é primordial para nós. Né? Com saúde, você vai atrás de emprego, você consegue trabalhar. Perfeito. Sem saúde, não tem como. Né? Então, você precisa ter essa reserva. E quando se fala de cartão, muitas das vezes você não consegue fazer essa reserva, porque a gente tem que estar atento, uma coisa que a educação financeira coloca bem, tem que estar atento à questão de juros, porque as instituições financeiras elas não trabalham com juros simples, trabalham com juros compostos, que é juros sobre juros. Isso mesmo. Então, tem que estar muito atento a isso. Então, desde pequeno, que é a base, a educação básica, ela começa desde creche, vai até o ensino médio. E a gente costuma dizer, desde o pequenininho de 4, 5 anos, que está inserido na pré-escola, que já começa a entender o que é as 4 operações, ele vai ter aquele conceito formado, mesmo com 9, 10 anos, 4º e 5º ano, mas desde da pré-escola, ele já é estimulado a isso. Desde a creche, já entra com contações de histórias envolvendo números, né, somas, mas a criança consegue entender mesmo no 4º e 5º ano, que já tem toda aquela metodologia. Então, você imagina, tem que entender a importância de que eu não posso comprar prazo. Se eu for comprar prazo, eu tenho que já colocar dentro do meu orçamento aqueles juros e entender por que tem aqueles juros, porque, de repente, é melhor você comprar à vista do que a prazo. Olha o conceito de dívida nos Estados Unidos. É outra cultura, porque lá é outra realidade, né? O valor do salário deles é proporcional quando se fala de escola pública, não é a realidade do nosso país. Né? Porque a escola pública não é como é aqui, que tudo é escola pública, lá é o contrário. Né? Então, tem todo um procedimento que está ligado a país de primeiro mundo, porque, querendo ou não, o Brasil ainda é um país em desenvolvimento. Né? Os Estados Unidos, país de primeiro mundo. Estamos aprendendo. Que bom que a gente possa ter essas comparações para que a gente possa melhorar. E enquanto o nosso país não avança nessas questões financeiras, para que a gente possa estar atuando, melhorando, eu acho que a gente não vai conseguir ver em vida, quem sabe os nossos netos, nem os nossos filhos, quem sabe muitas mudanças nesse tipo, mas enquanto isso, a educação primária, que é a educação básica, a gente tem que entrar e levar esses conceitos para que a criança entenda, prepará-los, né? Porque não sei de você, mas eu não tive. Enquanto criança, enquanto adolescente, não tive uma educação financeira na minha vida, né? A gente aprendeu, né? Caindo, levantando, aprendeu na marra, né? Então, que bom que hoje, né, em 2019, nas nossas escolas da rede pública municipal, que são 21 escolas, a gente possa estar levando isso, não só pensando, focalizando nos nossos alunos, mas para nós mesmos, sim, nós, professores, adultos, poder nos organizar financeiramente e poder compartilhar com o outro, né, como é importante você, né, entender, se educar na parte financeira para poder, né, botar a cabecinha no travesseiro e dormir bem à noite, né? Porque dívida não é o caminho, né? A gente pode fazer dívida, volto a repetir, se estiver dentro do seu orçamento,
né? Porque muitas das vezes, Tomazoli, a gente sabe que quando a pessoa se enrosca, ela vai lá, faz lá em 500 vezes e aquela dívida que era de 10 mil está pagando 100 mil reais, né? Então, por isso é importante para a criança, para o adolescente, para o jovem, para o adulto, para o idoso, que nós vimos recentemente no Fantástico a matéria de que, né, os empréstimos para idoso, o idoso, vou pagar tantas parcelas de 30, 40, só que quando vai fazer o montante total, você vê que entrou os juros compostos, né? Então, a gente tem que estar muito atento a isso, e que bom que a gente foi possível fazer uma parceria de tamanha importância com a Unifei, né? E todos os gestores das nossas 21 escolas abriram as portas. Eu acredito que os professores, apesar do cansaço, por que eu falo isso? Porque as formações acontecem à noite, das 18h30 às 21h30 na Unifei. Então, muitas das vezes, aquele professor foi direto para a Unifei fazer, mas ele sabe o quanto é importante, o quanto vai acrescentar na sua vida pessoal e profissional também, e conhecimento é aquilo, a gente tem que abrir mão, né, de certas coisas para que a gente possa estar adquirindo maior conhecimento, aumentar, né, a melhorar o nosso currículo, porque conhecimento é a única coisa que ninguém tira de você, você leva para o resto da vida. Né? E é tão bom aprender, a gente aprende o tempo todo, num bate-papo nosso aqui, a gente aprende. Então, eu acredito que está sendo muito bem aceito, de forma muito positiva, pelo feedback que eu tive, e eu acho que esse é o caminho, a gente trabalhar com todos esses temas importantes já com a base, para que possa estar até mesmo melhorando as informações, né, das famílias, né, porque são as crianças que levam essas informações para o papai, para a mamãe, para os irmãos, para os avós, tios, né? Então, vão ser os exemplos e os multiplicadores dentro das suas próprias casas, e quem sabe, né, quando estiver na adolescência, escolher uma profissão, né, já sempre vai lembrar isso, eu tenho que ser controlado, eu tenho que me educar financeiramente através dos conceitos dessa ludicidade que está sendo trabalhado primeiro com os professores, para que possam multiplicar junto a todos esses alunos. É muito importante. Perfeito. Mariângela, nessa linha, né, parecida, é diferente, mas é parecida, porque tá falando de renda, está falando de prosperidade, né, de uma forma bem ampla. Vocês têm um outro projeto agora em parceria com o Sebrae, que é o projeto de educação empreendedora, né, que eu também acho super fantástico, né? Nessa época a gente está vivendo de startups, né? De você criar o novo, né? Nós vivemos hoje, as empresas que mais se destacam nasceram na nossa geração, nos últimos 10, 15 anos. Exato. Né? Uhum. É Google, é Facebook, é Uber, é Airbnb, né? Nasceram lá dentro de garagens de startups e hoje são mega empresas num conceito completamente diferente. Como que funciona esse projeto de educação empreendedora que o município, através da Secretaria de Educação, tem feito com o Sebrae? Então, antes de falar um pouquinho desse projeto em parceria com o Sebrae, cai exatamente aquilo do exemplo que você deu nos Estados Unidos, né? Porque quando você está apertado, não tem para onde correr, você tem que ter um insight, uma ideia, né? O bolo de pote é uma ideia empreendedora. Sim. Os docinhos, que hoje a gente encontra bastante, pessoas estudantes, aposentado, vendendo os docinhos, né? A trufa, né? Que virou moda também. Então, aquela paleta, tem N, né? Exemplos aqui para dar. Que foi o que você falou, a pessoa, quando se aperta, ela acha uma alternativa. Isso é empreender. E também, simultaneamente, né, como você citou a educação financeira em parceria com a Unifei, nós conseguimos fazer uma parceria com o Sebrae, através da coordenadora lá, a Andressa. Né? Eu tive a oportunidade de, neste ano de 2019, participar de 3 reuniões que o Sebrae fez, né, com as várias instituições aqui de Itajubá, Associação Comercial, CDL. O nosso vice-prefeito esteve presente em todas as reuniões. Eu pude estar também nessa reunião, para entender todos os ricos projetos que o Sebrae apresenta, não só para Itajubá, mas na nossa região. E um dos projetos, que já era de conhecimento nosso, a educação empreendedora, foi possível, nesse ano de 2019, fazer parceria. Quando eu falo foi possível, neste ano, fazer parceria, porque depende de agenda, dos profissionais que vão nos dar suporte, então, dificulta muito quando a gente precisa desse tempo, né?
Então, o que acontece? Dá licença que eu vou desligar meu celular, peço desculpa que eu tinha vindo numa reunião e acabou dificultando. O que acontece? Este programa, né, Educação Empreendedora em parceria com o Sebrae, nós iniciamos também em agosto, né? Foi feito alguns dias de agosto, esses dias de setembro. Ontem eu estive presente na Escola Municipal Teodomiro Santiago, que é onde nós cedemos o espaço, né, que a diretora Vanessa sempre é parceira nossa, sempre abre as portas para que a gente possa levar capacitações quando acontece à noite, aos finais de semana, né, que tem lá um anfiteatro, lá um pátio, né, adequado para isso, as salas que foram usadas, né, que foram reunidas 4 turmas, porque são 120 professores, Tomazoli, do 1º ao 3º ano. Que maravilha. Um número bom, muito né? Bom. Todos os professores do 1º ao 3º ano. E tem algumas especialistas que fizeram adesão voluntária, né? Porque os professores do 1º ao 3º ano foram convocados pela secretaria, faz parte da formação do nosso plano de carreira ter capacitações específicas, e alguns especialistas aderiram voluntariamente para participar, porque realmente a educação empreendedora tem tudo a ver, como você falou, ela é diferente, mas tem tudo a ver com a educação financeira, né? Porque é onde você fica apertado, é onde você acha alternativa, porque através da educação empreendedora você conhece, né, o que é empreender e o que é um plano de negócios, que esse é o objetivo. Porque nós sabemos, teoricamente, o que é uma educação empreendedora. Você vai no Google, você tem informação, mas como funciona na prática? É através do plano de negócio. Então, você tem que ter lá, saber o que é empreender, você ter aquela ideia e colocar em prática a sua ideia. Então, o principal, que é a primeira ação, é montar o plano de negócios. E isso, ontem, quando eu tive a oportunidade de ir lá prestigiar, lá, que ontem eles fizeram, no pátio da Escola Teodomiro Santiago, eles fizeram uma breve apresentação de ideias. Então, eu vou te dar um exemplo aqui. Saiu uma ideia que eu nunca imaginei, um pente fino eletrônico. Pente fino. Quando eu cheguei, eu falei assim, eu quero, porque realmente é interessante, um pente fino eletrônico. Fizeram o teste na cabeça de uma menininha que estava lá com a mãe dela lá, muito interessante, tudo com uma bateriazinha lá, que o pente fino, o piolho, além de com mais rapidez, ele vai sair. Você vê como é que saem ideias interessantes. Por exemplo, saiu a questão de compostagem, né? Qual que saiu a ideia desse grupo? Uma ideia simples, mas que funciona na prática. Todas as ideias ali. A ideia de compostagem era fazer uma parceria com supermercados, com os comerciantes, né? E recolher todo aquele alimento orgânico, né? Que vá para fazer, para depois doar para os produtores rurais, ou doar, ou vender. Então, são ideias assim simples que faz a diferença. Ô, Maria, deixa eu te contar uma história que eu vi há pouco tempo. Um cidadão da cidade foi visitar o primo na fazenda, sabe? E aí chegou lá, foram dar uma volta no campo, e a hora que ele olhou na calça dele, estava cheio do que a gente chama aqui do carrapicho, né? Aquelas bolinhas grudadas assim. Carrapicho. Aí ele olhou aquilo e tal, ele desenvolveu o velcro. E o primo dele da roça falou, rapaz, a vida inteira eu peguei carrapicho, nunca tive a ideia, né? Nunca enxerguei o negócio. E ele, naquela experiência ali com o carrapicho, ele teve a ideia de desenvolver algo que é mundialmente, né, usado, que é o velcro. Exatamente. Né? Você vê? Uma coisa foi de uma simples, necessidade, né? De uma necessidade. Muitas das vezes a ideia surge de uma necessidade. Por exemplo, eu vi várias ideias ontem de jogos lúdicos, didáticos, ou seja, para a sala de aula. É uma necessidade que o professor tem, porque ele tem que estar inventando, né? Deixando o mais atraente possível a aula, para você prender a atenção. E de que forma que você prende atenção na faixa etária que a gente trabalha, que é até 10 anos? Através das brincadeiras, da ludicidade. Então, tinha brincadeira lá com dado, né? E tudo assim, entrando a matemática e o português, porque primeiro é a interpretação, depois você anda as casinhas lá dos dados. Então, foram apresentados assim, jogos didáticos, pedagógicos, assim, tudo confeccionado pela mão desses professores, que você vê que é isso que a gente quer, que leve para a sala de aula, né? Porque o professor não pode ser engessado. Eu vou com o meu livro, com o meu plano de aula, muito pelo contrário. Tanto que eu já falei aqui outras vezes, aquele professor que dá conta 100% daquele plano de aula que ele planejou,
tem alguma coisa de errado. Porque não tem como. A gente lida com criança tem dúvida, criança é curiosa. Criança levanta o dedinho toda hora. Criança faz pergunta que não tem nada a ver com o contexto daquela matéria, mas você tem que responder, independente que não tem nada a ver no contexto. Faz parte da formação dessa criança que está em desenvolvimento integral. Então, você não consegue cumprir aquele 100% que você planejou. Então, você tem que explorar o máximo da ludicidade, das brincadeiras, para que se torne atraente aquela aula, ainda mais dependendo do assunto, se for chato. Por que tem muita criança que não gosta da matemática? Ou você entende ou você não entende. Eu tenho o costume de dizer que matemática, eu acredito que é a única disciplina que você não precisa estudar para a prova, que se você entendeu na sala de aula, não é? Porque se você não entendeu, não adianta você ficar lá estudando. Se você não compreendeu aquele determinado problema, aquela determinada equação, inequação, aquela equação de segundo grau, se você não entendeu aquilo, fica difícil. No caso, já estou falando de ensino fundamental 2 e ensino médio. Mas é lá na base, se você não tem aquela formação, o que são as 4 operações, você vai ter dificuldade no 6º ano em diante, que é a antiga 5ª série, essa dificuldade vai continuar, e você vai ficar com birra da matemática quando você não gosta, daí que você não aprende, porque você causa aquele bloqueio, aquele obstáculo, né? E aí você não consegue desenvolver, não consegue aprender. Então, a educação empreendedora, até isso, para o professor entrar com a matemática do aluno, que a gente viu ideias assim, interessantíssimas envolvendo justamente a divisão, porque a criança consegue entender o que é somar e dividir quando você usa aqueles palitinhos que eu aprendi na época do caderno. Hoje usa o palitinho, usa tangrão, usa material dourado. E eu falei para algumas das professoras que estavam de algumas equipes lá, eu falei, olha, esse material, a criança na hora vai querer participar, porque não é mais o palitinho que está acostumado a separar para entender a subtração e a soma. Não, ela usou lá umas tampinhas coloridas, lá, tampinha de garrafa PET, encapou, fez colorido, fez lá um mapa. Então, a criança entende o que é a divisão e a multiplicação, que são 2 conceitos mais complexos da criança compreender. Então, eu achei muito rico. E essa parceria com o SEBRAE, neste primeiro momento, nós estamos formando professores do 1º ao 3º ano e alguns especialistas, e a ideia é que, em 2020, a gente consiga, já no início do ano letivo, já capacitar o maior número de professores e especialistas de educação e, quem sabe, os diretores das nossas escolas. Porque os diretores também precisam entender o que é uma educação empreendedora para que ele possa abrir a porta da escola para que o professor, junto com a comunidade, os alunos, possa desenvolver alguma ideia que tiver para que isso ele consiga melhorar o caixa escolar, né, para fazer alguma coisa que ele queira fazer, trocar uma lâmpada, comprar uma lâmpada, fazer uma manutenção, que o dinheiro de caixa escolar de escola é para isso, para pequenas manutenções. O dinheiro que vai do governo federal para o PDDE, que é o Programa de Dinheiro Direto da Escola, vai direto para o CNPJ, para a conta que a diretora administra da caixa escolar, que é para pequenas manutenções. Não é para comprar merenda, não é para comprar material didático. É para pequenas manutenções, porque não surge problemas na sua casa, Toda não estoura hora. um cano, imagina nas instituições. E a secretaria não tem como licitar, não dá nem tempo, né? Então, esse dinheiro é para isso. Então, quando você faz uma festa junina, faz procura ter uma ideia através de uma educação empreendedora como essa da compostagem que eu sugeri aqui. Trouxe para vocês um exemplo que ontem, de uma das ideias, questão do pente fino. Claro que a escola ela tem autonomia para desenvolver projetos que possa se envolver a comunidade, quem sabe melhorar o fluxo da caixa escolar dela, porque é um projeto da instituição. E ontem eu incentivei os professores a isso, para que não fique no papel, para que possa levar ideias para dentro da escola para desenvolver junto à comunidade. Nós já falamos outras vezes aqui de brechó. Entendeu? Uma coisa que tem creche, eu tenho uma creche lá do bairro do Reborjão, a creche Alex Honório, tinha dívida de imposto para pagar, porque quando você não faz o seu imposto de renda, pessoa jurídica e DCTF, você gera uma multa. Isso. E isso não é a prefeitura, é o diretor da instituição que tem que fazer.
que é o responsável, o CPF dele. Quando não faz, porque tem época que muda de gestor, fica aquela dívida. E de que forma? Você vai usar dinheiro do seu bolso? A prefeitura não pode arcar. Não, você vai atrás de alternativas. E a Joana Dark é a gestora da creche Alex Honório. Ela, através do empreendedorismo, ela fez toda uma campanha, conseguiu toda aquela coisa e montou uma barraquinha numa feira, teve autorização para montar na feira de domingo, depois montou na casa dela e arrecadou dinheiro, além dela quitar a dívida, ainda sobrou dinheiro para investir na própria instituição. Então, isso são ideias de empreendedorismo, isso é empreender. Né? Então, e fora que quando você analisa e estuda aquelas etapas, né, do negócio lá, do plano de negócio, você fica encantado, né? Então, através, muitas das vezes, das dificuldades, né, a pessoa acaba superando e acaba se encontrando, né, através do empreendedorismo. Porque, realmente, educação financeira e educação empreendedora, ela tem que andar junto, né? E nós temos que ter esse conceito do que é empreender, né? Do conceito do que é uma educação empreendedora, que também a gente, desde pequenininho, já ensina aos nossos alunos. Nós temos o programa Mais Educação, nós temos escolas que possuem o programa Mais Educação, que já desenvolve na prática a educação empreendedora, quando ele convida os pais para ir para a escola para ver a exposição do trabalho das crianças e vende um pano de prato que foi pintado pelas mãozinhas, vende um artesanato diferente, um porta-retrato. Isso é educação empreendedora. Só que estava limitado ao programa Mais Educação, iniciativa da gestora, dos gestores, aliás, porque nós temos homens também gestores, dos gestores, dos especialistas, daquele professor do programa Mais Educação. Agora não, agora a gente conseguiu levar para professores do 1º ao 3º ano. Imagina uma criança de 6 anos que estuda no 1º ano, receber essa informação do seu professor. Entendeu? Eles têm N ideias. Sim. Eu brinco, né, que as nossas janelas do cérebro já estão algumas fechadas. As crianças estão com todas abertas. Então, imagina... Eles enxergam um mundo diferente. Né? Exato. Imagina a criatividade deles. Sabe o que saiu ontem da ideia de um grupo de professores lá nessa feira de ideias ontem? Um aplicativo, eu achei muito interessante, feito por professor, um aplicativo para celular, que o professor acompanha tudo do aluno pelo aplicativo e o pai acompanha tudo do seu filho pelo aplicativo. E qual que foi a justificativa da equipe? Mariângela, as nossas escolas têm muito papel. Aí eu respondi o que a elas? O papel tem que ser guardado durante 10 anos. Eu te entendo. Mas não é a gente que quer ter papel. É a legislação que é muito clara. Não são mais 5 anos que você guarda documento de escola, são 10. 10 anos. Então, o que acontece? Você pode otimizar tempo através de aplicativos, mas que aquela quantidade de papéis que consta na escola não pode dar fim, elas vão continuar nas escolas arquivadas em arquivo morto, e, infelizmente, continua, porque um dos argumentos que foi usado é isso, para acabar com aquele monte de papel nas escolas. Aí eu disse a elas o seguinte: parabéns pela iniciativa, porque hoje a gente procura facilidade, praticidade, e esse aplicativo traz isso. E elas ainda brincaram: como que nós vamos colocar isso? Falei: vamos atrás de parceiros para colocar isso em prática. Que isso independe dos arquivos do papel. Isso vai facilitar o trabalho de vocês junto aos alunos, junto às escolas e junto às famílias. Imagina um pai e uma mãe conversar com o professor através de um aplicativo. Entendeu? Eu entendo o seguinte, Tomazoli, a tecnologia ela é muito importante. Nós estamos no século XXI, nós temos que otimizar custos, otimizar tempo, valorizar tudo isso. Mas eu te falo, a presença do pai e da mãe na escola é essencial. Por quê? A gente tem que ter muito claro isso. Uma coisa é a gente otimizar através da tecnologia, mas o pai não vai poder também falar com o professor, com o diretor da escola só através do aplicativo. Não, ele tem que ter, e pelo menos uma vez por mês em reunião, uma vez a cada 2 meses em reunião bimestral, para estar ali tete a tete com o professor, olho no olho, aquela coisa de trocar ideia, não ficar só ali no aplicativo, porque senão também a gente não vai ter mais aquele relacionamento família-escola presencial, que isso que, ao meu ver, é o mais importante. Entendeu? Então, a educação empreendedora só veio a somar e acrescentar todo esse trabalho da secretaria junto às 21 escolas. Mariângela, você já tocou aqui, quase que respondeu 2 outras perguntas minhas. A próxima que eu faria é: o mundo mudou,
né? Assim, o que aconteceu nos últimos 50 anos, uma transformação, né? Desde do Santos Dumont com 14 bis ao que nós estamos vivendo hoje de tecnologia, uma coisa, Sim. né? Surpreendente. A forma de comunicação, né? Você acabou de falar aí, conversar por aplicativo e tal. Agora, a sala de aula, ela continua mesmo, né? Sim. Todo mundo sentadinho, o professor lá na frente, a quadra, e isso já faz mais de século. Como que você vê, acho que você já explicou um pouquinho, mas como que você vê essa geração que ela está sendo nascida e criada dentro desse envolvimento com a tecnologia, com o celular na mão, né, o dia todo, jogos, redes sociais e tal, e o modelo tradicional que a gente vive de escola? Você acha que vai ter que se adaptar de uma forma mais intensa? Como que você acha? Você, como profissional da área, como que você avalia isso? Então, esse é um assunto que se discute o tempo todo, né? Aquela instituição Todos pela Educação, né? Eu acompanho muito o canal da Futura, né? Que fala muito, o foco é a educação, né? No canal da Futura. E então, Todos pela Educação, a presidente, que eu não lembro o nome dela agora, ela está sempre presente justamente falando sobre isso. Por quê? Existem questionamentos por lado de professores e de pais, que é o seguinte: você tem que inovar a sua aula, você tem que motivar aqueles alunos, então você tem que usar o celular, né, para que possa implementar essa tua aula, deixar mais interessante para o aluno, que a gente está na era digital, era da tecnologia. Só que o que acontece? Existe uma legislação federal que é proibido criança e professor usar telefone celular. Então, a gente tem que entender que são duas situações, são duas realidades, exatamente. Então, o que acontece? Eu, enquanto educadora, eu posso implementar um projeto, fazer um projeto e executá-lo na minha sala de aula, envolvendo o celular. Aí eu tenho um objetivo muito claro, porque todo projeto você tem que ter a sua justificativa, o porquê daquele projeto, o objetivo geral do projeto, o objetivo específico e todo aquele cronograma, quando você vai iniciar o projeto, quando você vai terminar, e todo aquele material que você precisa utilizar, que no caso é o celular do aluno. E aí você depara com duas situações. Primeiro, eu implantei um projeto na minha sala, uso do celular. E aquela criança que não tem celular, como é que você lida com a situação? Você está excluindo. Certo. Nós não podemos excluir, Sim, nós temos problema. que incluir, Aham. incluir na prática. Ok. Que é falar que eu estou incluindo, não significa que na prática eu estou incluindo. Então, é muito importante isso. Você vai estar excluindo, porque quando eu falo isso, eu não falo só de rede pública, não. Falo de rede privada também, o que deve ter de criança que estuda em escola particular, que não tem celular, porque o pai e a mãe não acham momento de dar um celular, e isso eu concordo com ele. Meus filhos foram ter celular na adolescência. Aham. Se eu tivesse filho, que o meu mais novo tem 19 anos, criança, eu não daria um celular. Perfeito. Por quê? Não ajuda no desenvolvimento. É bonitinho ver esperteza? Lógico que é bonitinho, mas, gente, primeiro, a visão vai interferir na visão da criança. Se já atrapalha na visão de um adulto, imagina de uma criança que está em formação. Ela ainda não está pronta para a vida. Ela ainda está sendo formada, né? Tanto que o caráter e personalidade de uma criança ela é formada até 7 anos de idade. Então, você vai estar prejudicando a visão da criança, logo, logo tem que levar no oftalmologista, né? A atenção da criança, que ela não vai mais prestar atenção em você, ela vai ficar presa àquele aparelhinho, né? Como se foi muito discutido. Eu lembro que há uns anos atrás a gente não se falava em celular, se falava em programa para criança, exatamente, computador e programa de televisão, porque pai e mãe não tem que deixar a criança assistindo televisão aleatoriamente, tudo quanto é que passa na televisão. E outra coisa, você tem que dar um tempo para aquela criança, ficar meia hora, 1 hora, não é ficar o dia inteiro, faz mal para a criança. Pode ser o programa mais lúdico do mundo, faz mal para a criança. Você está entendendo? Então, é um assunto bem polêmico e complexo, porque a gente tem vários lados. Então, ao mesmo tempo que eu entendo a importância de desenvolver nessa criança, nesse pré-adolescente, no caso de escola estadual, os adolescentes, a importância de trabalhar com a tecnologia da informação, com os TI,
Lógico que é importante, mas não o tempo todo, tem que ter um objetivo, tem que ter uma justificativa, não é de forma aleatória, não é todos os dias, tá? Mas entender que isso é uma ferramenta para aquela aula, não que a criança vai usar. Porque, infelizmente, nós tivemos um problema recente na Escola Municipal Teodomiro Santiago, que um garoto de 4º ano, numa brincadeira de WhatsApp, de grupo, ele falou que ia matar todo mundo da escola. Você não sabe a polêmica que deu numa brincadeira. E aí já foi aquele monte de questionamento dos pais. Por que a criança estava com o celular na sala de aula dos pais dos outros alunos? Então, foi feita uma reunião lá com a diretora Vanessa, conduziram da melhor forma possível, viram que era uma brincadeira. A criança é inocente, Tomazoli. Foi parar em conselho tutelar, entendeu? Sim. A criança é inocente. Aí os pais entenderam. Agora, você imagina você como pai, eu como mãe, o seu filho chegar em casa, olha o que eu recebo. Assusta do mundo que a gente está vivendo. Violento. Sim, assusta. Com certeza. Assusta. Entendeu? Tanto que a mãe pediu desculpa, o garoto pediu desculpa, que foi uma brincadeira. Aí eu te pergunto, era para ele estar na sala de aula com aquele celular? Tem que ser usado pedagogicamente, né? Pedagogicamente, você falou. Um instrumento riquíssimo. Aí volta a repetir, desde que você tenha um objetivo muito claro. Por exemplo, nós temos uma normativa em cima da lei federal que professor não pode usar, porque a gente recebia muita reclamação, até hoje eu recebo de vez em quando, que pai chega na escola, assim, para conversar com o diretor, o professor está em sala de aula no WhatsApp. Então, foi feita uma normativa, né, para que, né, os professores não usassem, os diretores não deixassem, proibisse mesmo o uso de celular. Somente quem tivesse com problema em casa, de família, que poderia deixar o celular ligadinho no silencioso para receber uma mensagem, porque você fica preocupado no seu local de trabalho, né? Então, porque senão, como que eu vou exigir que o meu aluno não leve celular, sendo que eu, professora, estou com o meu celular ligado em sala de aula e usando? O aluno vai achar que tem o direito, que a gente é o primeiro a dar exemplo para os nossos alunos. Então, tem que haver um acordo mútuo entre alunos e professores, né, de desenvolver determinado projeto. Esse acordo é uma oportunidade muito rica do professor falar, tá vendo? Você vai ter o dia certo para trazer o seu celular. Ele vai entender que ele pode levar o celular naquele dia, naquela aula, e vai dar um valor maior. Então, tudo tem que ser trabalhado de forma didática e pedagogicamente falando, para que ambos, professor e aluno, possam usufruir dessa ferramenta, né, e trabalhar da melhor forma. Agora, nós entendemos a importância, sim, mas entendemos também que não é positivo ficar levando para dentro da escola, porque você observa em recreio. Escola, você tem que ter uma interação social. Sim. Se cada um levar o seu celular, cadê a interação social da criança? Como é que ela vai descarregar a energia dela? Ela vai ficar sentadinha no recreio com o aparelhinho na mão? Ela precisa descarregar a energia dela. Entendeu? Vocês precisam de amigos, né? Precisa de amigos, quer dizer, não tem mais, né? Pique, esconde-esconde, rouba bandeira, vão brincar de rela-rela, porque fica cada um no seu mundo. Foi o que você falou. Não tem mais amigo. E aí você vê os níveis de depressão, de ansiedade, né? de falta de concentração cada vez maior, né, e menos relacionamento entre as pessoas. E preocupa, porque vai entrar mesmo na adolescência, depois entra na juventude, vão ser adultos propensos à depressão, porque nós já estamos com um número muito grande de crianças e jovens em depressão assustadora, porque o adulto a gente até entende, né, são momentos, fases, tal. Agora a criança, pré-adolescente, o adolescente e o jovem até 20 anos de idade, 21 anos de idade, como que você explica ter uma depressão? É esse mundo virtual que vive, são jogos, né? Eu acho que tudo com limite é possível. É possível você ficar no celular, é possível você ficar no computador, na internet jogando, é possível você assistir televisão até de acordo com a faixa etária, né, você escolher, é possível você ler um livro, é possível você brincar no quintal, na rua, entendeu? No parque da cidade. Nós temos um parque aí maravilhoso, que é justamente para descarregar, que as crianças, os jovens, adolescentes vão para lá e curta. Faça atividades físicas, né? Se interage com o outro, vivencie, experimente, porque nós vivenciamos tudo isso. Essas crianças estão pulando essa etapa. É isso mesmo. Entendeu? Estão amadurecendo muito rápido.
sendo que não pode, tudo tem a sua época, a sua fase. Então, esse seu questionamento é pertinente, porque vale a pena a gente tirar o positivo, tudo tem, sim, positivo e negativo, e colocar o que é positivo para acrescentar e implementar essa aula e fazer com que o aluno dê valor e entenda a importância, sim, de usar como uma ferramenta, mas saber usar. E isso, dentro da educação, a gente consegue fazer da melhor forma. Mas, primeira coisa, o professor tem que entender, montar esse projeto junto com seus alunos, né, e trabalhar, como é o caso de computador. Você não é todo dia que você leva um computador para dentro da sala de aula, porque senão aquele aluno vai ficar preso no computador. Cadê o livro? Como que você quer incentivar a leitura, sendo que você está levando só computador, aquele livro digital? Não, a criança tem que passar a folha, rasgar, rabiscar, que é o normal. Isso é o normal da faixa etária, da aprendizagem. Maria Ângela, deixa eu te contar tem testemunho e testemunho, né? Um testemunho aqui que meu filho me contou. Meu filho faz faculdade de Direito numa boa faculdade nacional em São Paulo. É uma faculdade de nome, eu não vou dizer o nome aqui. E ele me contando que, algumas semanas atrás, um professor que ocupa um grande cargo no Estado e tal, na área jurídica, e foi dar aula e aquele dia deu problema lá no data show da sala. E ele falou, papai, que vergonha, ele não conseguiu dar aula sem os slides. Né? Ele foi e teve que chamar o técnico, perdeu 50 minutos de aula resolvendo, porque ele não conseguia dar aula sem o computador ali, coisa. Então, quer dizer, né, não é um bom professor. Uhum, né? Acabei de pensar nisso. Dependente do eletrônico, do coisa, para ele conseguir dar uma aula numa turma de graduação. Pois é, aula expositiva, que é o que tem hoje em dia, né? Que é você vai usar da sua ferramenta, que é a oralidade, sim, né? E do seu conhecimento que está ali na sua cabeça. Com certeza foi tão assim automático que não conseguiu. Já aconteceu isso comigo, viu, Tomazoli? Não vou citar aqui a faculdade, mas na minha época não tinha computador, era retroprojetor, e não funcionou, queimou lá. O professor simplesmente dispensou a gente, porque era um nível universitário, e 90 e poucos lá, nível universitário, né? É bem, tipo assim, agora você imagina um professor de nível básico, né? Por isso que eu falo, eu defendo mesmo os professores da rede pública municipal aqui da nossa querida Itajubá, porque eles são muito comprometidos, muito envolvidos. Por quê? Muitas das vezes tem professor que vai para a sala de aula que não deu nem tempo de fazer um plano de aula, mas já está tudo assim na cabecinha dele, no começo, fim, como que ele vai trabalhar. Ele sabe o que uma criança de primeiro ano, no quarto bimestre, né, nós ainda estamos no terceiro bimestre vai até 30 de setembro, ele sabe o que a criança tem que saber, os direitos de aprendizagem dessa criança, entendeu? Só que aí o professor, que é alfabetizador, pelo conhecimento que ele tem nele, guardado com ele, pela bagagem que ele traz, do currículo que ele traz, ele consegue, ele não se depara com uma dificuldade. Agora, você imagina nível superior, que ele já passou por todas as etapas da vida, é um expert no assunto, vamos dizer assim, que deveria estar, como se diz, na ponta da língua, né? Toda a informação prévia para aqueles alunos. Tem professor e tem leitor de slide, né? Exatamente, exatamente. Então, esse exemplo que você deu, para que todos nós e os nossos ouvintes da Futura FM entendam que é muito importante. É como já foi denunciado várias vezes, as pessoas que, quando vão concluir a graduação, pegam na internet trabalho de conclusão de curso, que é o TCC, e a hora de defender não consegue defender, porque pegou pronto na internet. Como é que você vai defender uma ideia que não é sua? Não foi você quem construiu a ideia? Você está entendendo? É difícil. Você vai concorrer a uma vaga de mestrado. Você tem que fazer um pré-projeto pela Unifei de 15 linhas. Você vai pedir para alguém fazer para você. Como é que você vai defender a sua ideia? Se a ideia é sua, trabalho de conclusão de curso, a ideia tem que ser sua. Então, eu dei esse exemplo também para complementar o que você falou, que, infelizmente, é uma realidade. Por isso que, desde pequenininho, porque quando a gente é adulto, é difícil a gente mudar. A gente vai, né? A gente tropeça ali, levanta, cai, levanta, tal. A gente vai adequando
a algumas coisas, né? Então, agora, criança é mais fácil de você prepará-los para que ele tenha uma certa flexibilidade e, pelo menos, ele entenda, olha, o caminho não é por aqui, é por ali. Entendeu? É através do quê? Dos nossos professores que possam estar, através dos bons exemplos, possam estar levando essas informações. Porque a história, a matemática, o português está ali, bonitinho. Mas você está preparando eles para a vida? Você está vendo essa muito troca? Mais, né? É muito mais. Eu não estou ali só para ensinar a história, o português, a geografia, a matemática. Estou ali para prepará-los para a vida. Né? É uma educação completa, formação de cidadão de bem. Então, para isso, você precisa falar sobre o computador, o uso adequado da internet, o uso do celular. Eu sou saudosista. Eu acho que a criança deveria ter acesso a uma máquina de escrever. Porque a máquina de escrever, os dedinhos ali, tudo. Eu lembro que eu sofria lá para aprender lá a máquina de escrever. Contar piada. Rádio é perigoso, né, Duarte? Mas diz que o avô estava no escritório dele e pegou a máquina de escrever e estava lá. E, de repente, a hora que ele olha na porta, os 3 netos parados na porta com o olho regalado, sabe, olhando o vô na sua máquina de escrever ali. E aí o vô, o que foi, menino? O que vocês estão olhando? Falou, vô, que louca essa máquina, já imprime automático. Tá vendo? Tá vendo? Olha o conceito da criança. Entendeu? Ô, Mariana, já deu 11 horas aqui, ó, o programa voou. Nossa, voou, passou rápido. Que é isso? Agora, para a gente fechar, né, o assunto mais importante do dia, meu ponto de vista, não que os outros não sejam, né? Sim. Fantástico que nós conversamos aqui, mas é que depois de amanhã é o nosso 7 de setembro. Isso né? mesmo. O que nós podemos esperar desse 7 de setembro? O que você, né, na tua liderança, aí, organizou para Itajubá? Como é que vai ser esse desfile? Da nossa liderança, né? Primeiramente, quero agradecer a todos, né, que foi possível organizar aí. Amanhã não, sexta, que hoje é quinta ainda. Sábado será um evento melhor do que 2018, cada ano, né, a prefeitura vem melhorando junto aos seus parceiros. Então, este ano, a Secretaria de Educação, juntamente com a Secretaria de Comunicação, de Cultura, de Obras, de Saúde, Defesa Social, né, todos envolvidos, né, para que a gente pudesse fazer uma organização legal no 7 de setembro. Então, sábado Exército, agora, Polícia Militar, né, e aí municipal. as instituições, né, nós tivemos todas essas secretarias da prefeitura envolvida e tivemos os militares fazendo algumas reuniões conosco, né, representante do batalhão, representante da Polícia Militar, representante da Polícia Civil, que não vai estar conosco no desfile, mas sempre são parceiros, nós estamos sempre presentes conosco, doutor Alexandre da Polícia Civil, um abraço a ele, a Guarda Municipal, Bombeiro, Corpo de Bombeiro. Então, são as instituições, né, militares, né, autoridades que estiveram conosco. E depois nós fizemos as 2 reuniões com as instituições que irão desfilar neste ano. São 43 instituições, Tomazoli. Que maravilha, Ana. Apenas 5 a mais do que o ano passado, que o ano passado foram 38, só que lembrando que esse ano 5 instituições que desfilaram o ano passado conosco não vão estar conosco este ano, que se fosse estar, então, estaria quase 50. 10. Exatamente, 10 novas. Então, por exemplo, nós teremos a Lira São José, que nos, né, alegrou muito, porque todo mundo conhece a história da Lira São José, que bom que está resgatando, né, a Lira São José. Teremos a Câmara Mirim, lá do Legislativo. Teremos a Banda Marcial de Venceslau Braz, que vai ser a última, que vai encerrar. Né? Teremos os carros, né, os marvados lá do antigo mobilismo, né? Teremos representatividade das 21 escolas municipais, teremos lá, junto com a escola Isaura, professora Isaura Pereira dos Santos, ali no Açude, nós vamos ter os alunos, são 33, 34 alunos que estão fazendo o projeto em parceria lá com a Elibras, né, do projeto Arbus. Então, eles vão estar desfilando em destaque, um pelotão em destaque atrás da escola, e logo atrás desse pelotão em destaque dos alunos que estão do projeto com a Elibras e com a Arbus, eles vão estar também o Grupo Escoteiro 93, que esse Grupo Escoteiro foi montado este ano, que é o Grupo Escoteiro do Ar. Então, tem tudo a ver sair junto com, né, com os alunos que estão no projeto da Elibras
Brás, né, alunos da Escola Isaura. Teremos também essa novidade do Grupo Escoteiro 93, que é o Grupo Escoteiro do Ar. Teremos o Grupo Escoteiro 04, que há bastante tempo já está situado aqui em Itajubá. Então, teremos a Ginga da Cidadania com a Escola Estadual Barão do Rio Branco, né? Então, são 43 instituições que estarão conosco, né? 8 horas da manhã já está programado o hasteamento da bandeira, né? Encerrando o hasteamento da bandeira, a gente dá um tempo para tomar uma água, tomar um cafezinho. 9 horas em ponto, inicia o desfile cívico com as 43 instituições. Depois, às 19 horas, Tomazoli, nós teremos a missa, né, do 7 de setembro, que vai ser na Igreja Matriz, né, Nossa Senhora da Soledade, e teremos o culto também. O culto vai ser às 19h30, na terceira Igreja Presbiteriana de Itajubá, que é ali na Avenida, na Rua Deputado Euclides Pereira Sintra. Então, o culto às 19h30 e a missa às 19 horas na Igreja Matriz, hasteamento às 8, 9 horas o desfile cívico. O batalhão, eu acho importante destacar, o batalhão vai estar com um pelotão dos reservistas também, né? Então, vai ser um desfile que eles vão abrir, que vai estar brilhante, como sempre, né? A Polícia Militar vai levar todo, né, não só os componentes da Polícia Militar, os militares, mas também os carros dele. Então, está previsto quase 100 pessoas na Polícia Militar, conforme relato, né, do Major Castro, que estava conosco na última reunião. Então, eu acredito que esse desfile vai surpreender mais ainda comparado aos anos anteriores. Então, a gente está naquela expectativa, conseguimos, né, fazer a organização da melhor forma, já foi entregue os convites, aliás, para todos. Então, agora aquela expectativa, né, de que esteja de sol, porque, pelo que eu fiquei sabendo, o clima-tempo está com chuva sexta-noite e sol de manhã. Então, eu aproveito a oportunidade, Tomás, olha, eu sei que nós já esgotamos o tempo, para dizer aos ouvintes da Futura FM. Se chover, Mariângela, se chover, cancela. 7 de setembro a gente não adia, a gente cancela, né? Porque não tem como você adiar um 7 de setembro. Se tiver chuvinha normal, fininha, a gente vai estar no sambódromo analisando a situação. Mas se tiver pancada forte, com certeza a gente cancela, como nós cancelamos em 2015, que 2015 nós tivemos que cancelar o desfile cívico, foi uma chuva muito forte. De lá para cá, graças a Deus, né, apesar da chuvinha que dá na noite anterior, de manhãzinha, a gente consegue, né, fazer um desfile cívico e que toda a população esteja conosco, que vai estar muito bem organizado este ano. Nós resolvemos algumas falhas dos anos anteriores, como colocar caixa de som, fio de linha que fala espalhado pelo sambódromo, para que as pessoas que estão ali na Magsul, na Praça Soldado, consigam ouvir a programação e a fala do mestre de cerimônia, né? Então, o desfile, a concentração dos alunos vai ser na Major Belo, então eles vão seguir reto, né? Não vão contornar a Praça do Soldado, eles vão seguir reto, sentido sambódromo, e a dispersão vai ser em frente ao SESI, tá? Então, vão até o final. E o batalhão, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro e Guarda Municipal, eles vão ficar concentrados na Rua Nova, então eles saem da Rua Nova, contornam ali parte da Praça do Soldado e já segue Sambódromo também, dispersando em frente ao SESI. Então, todo o fechamento com acordoamento da parceria do batalhão e cones da Secretaria de Trânsito, do Departamento de Trânsito, da Secretaria de Defesa Social, vai estar conosco, fechando para que as crianças, os jovens e adolescentes e jovens, quando entrarem, eles terminam o desfile em frente o SESI. Então, vai ser lá no museu, né, o hasteamento. Então, os preparativos já estão todos prontos, agora só aguardando naquela ansiedade para chegar dia 7, logo que a gente possa ver, né, porque cada ano a gente, né, vê que arrepia mais ainda. Então, eu só tenho a agradecer a todos que estiveram envolvidos com muita responsabilidade, Valônia, né, que não é mais o Gilberto. Quero mandar um abraço ao Romeu, que também se prontificou a mudar o itinerário dos ônibus circulares, que é importante, né? Então, também houve a necessidade de alterar o lugar da feira de sábado. Quero agradecer imensamente ao nosso secretário de Agricultura, o Zé Henrique, que, quando foi colocado na reunião pela Guarda Municipal, pela Polícia Militar, a importância, porque lá é uma rota de fuga, aquele trecho ali, porque vai estar parte
para cá do centro fechado, né? Major Belo e Rua Nova. Então, Zé Henrique, obrigada pelo apoio, prontamente nos auxiliou quando eu relatei para ele o pedido das pessoas que participaram da última reunião. Eu espero que os feirantes tenham essa compreensão que realmente ali é caminho, foi um pedido né? da polícia, né? A questão exato. de segurança. Então, questão de segurança, e porque já é por ser feriado, já fica assim, muito exposta a cidade, né? Então, por questão de segurança, ali seria o caminho mais tranquilo para estar circulando mesmo. Polícia Militar, guarda, né? Bombeiro, se houver necessidade, tomara a Deus que não precise. Mas a gente tem que antes prevenir do que remediar. Então, agradeço imensamente ao Zé Henrique, secretário de Agricultura, e todos os feirantes pela compreensão, né, deste ano, porque caiu num sábado, né? 7 de setembro, num sábado. Então, é compreensível e é plausível também, né? E agradecer a todos que estiveram conosco nessas reuniões, as parcerias, o comprometimento, envolvimento. Eu sei que vai ser um espetáculo, estão preparando algumas surpresas para nós lá. Então, tem coisa bonita aí de se arrepiar no sábado, 7 de setembro. É o último ano da nossa frota também, né? O ano que vem a frota não pode desfilar. Só a saúde terão 61 carros, a educação mais 18. Gente, está muito bonito. Né? Quem vai encerrar vão ser os carros antigos, né? Do Marvado, e tem um outro que eu não lembro o nome agora. Então, eu tenho certeza que vai ser um espetáculo. E todo mundo já fica naquela ansiedade de ver o batalhão e concluir todas, né, as instituições, que é uma mais interessante do que a outra. As escolas também estão trazendo ideias legais de programa Mais Educação para dentro do Sambódromo, que é a Avenida dos Ferroviários. Então, eu tenho certeza que vai ser uma manhã muito legal, show de bola, o desfile de 7 de setembro neste ano de 2019 aqui na nossa cidade. Convido a todos. Muito bom, Mariana. Fica aí todos os nossos ouvintes convidados a participar do 7 de setembro. Mariana, chegamos ao fim aqui. Muito obrigado pela sua presença, né? Sempre um prazer. Hoje voou mesmo, impressionante. Passou muito rápido. Né? São os assuntos interessantes, né? Muito legal. Aberta a palavra aí para você despedir do nosso ouvinte. Tomazoli, muito obrigada mais uma vez. Obrigada. Nossa Senhora, Duarte, obrigada por mais uma vez estar aqui conosco. Agradeço o espaço sempre aberto para a gente aqui da Rádio Futura, para nós todos da Secretaria de Educação. Ao ouvinte da Futura FM, muito obrigado por ter nos acompanhado nessa manhã. Agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês. Conto com todos vocês no desfile cívico, sábado, a partir das 8 horas conosco lá no Sambódromo. É um prazer estar com vocês lá. E conte sempre conosco, sempre que precisar, estaremos aqui falando um pouquinho sobre da nossa educação pública municipal, o trabalho de prefeituras, secretarias. É muito importante para nós. Obrigada mais uma vez, Tomazoli, pela parceria de sempre. Nossa, sou muito grata a você e toda a sua equipe por tudo, viu? É muito importante, porque são vocês que fazem divulgar todo o trabalho que é desenvolvido e fazem com muita maestria e muita sabedoria. Então, só tenho a agradecer a vocês. Obrigada por tudo, viu? Um grande abraço a todos. Eu que agradeço, Mariana. Muito obrigado pela sua presença. Quero também constar aqui a participação pela rede social da Cora Franciele, da Isaura Maria Amarildo, da Cora de novo. Deixa eu ver, tem mais aqui. Bom, todos aqueles que participaram aqui, né, via Facebook e tal, mandaram sua mensagem. Muito obrigado, muito elogio, maravilhosa, excelente gestora. E parabéns, ótimo programa. Muito obrigado a todos. Obrigada a todos. Né? Tenham um final de semana abençoado. Né? Muito obrigado pela audiência. Prefeitura informa. As principais notícias da administração municipal. Um oferecimento Prefeitura de Itajubá, construindo um novo tempo.